De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com mais um De Olho na Inclusão, aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e você vai conferir agora as principais notícias de inclusão e acessibilidade. Você que está ligado aqui com a gente, pode curtir e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo e ativar o sininho, viu, para receber as notificações sempre que a ONCB colocar um conteúdo novo aqui no nosso canal. Os principais destaques do programa de hoje nós vamos iniciar com Marcos Aurélio de Carvalho. Bem-vindo a fevereiro, Marcos. Bem-vindo aqui ao nosso De Olho na Inclusão. Bem-vindo a fevereiro você também, Wesley. Você, Aguinaldo, e vocês que dão esse grande prestígio ao nosso De Olho na Inclusão. Será uma verdadeira aula sobre piso tátil aqui no programa. Pois é, a norma BNT 16.537 mudou. E precisamos saber o que mudou. É verdade que tem prefeitura que põe piso tátil quase encostado em muro? Nós fizemos essa denúncia aqui em 2021. Pois bem, hoje estou trazendo aqui para o nosso programa 3 convidados especialíssimos. Professora Carolina Stolf, ela que é professora da Universidade Estadual de Santa Catarina, fera no assunto, integrou o grupo de trabalho que propôs essa mudança na norma, que acabou sendo aceita a mudança. Também, professor Eduardo Dreza, referência como professor de orientação e mobilidade na Fundação Dorina Noil para Cegos e no Instituto Jundiaiense Luiz Braille. E Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças da ONCB, que representou a ONCB nesse grupo que conseguiu mudar a norma BNT para o piso tátil. Então, não perca a participação desses 3 convidados daqui a pouquinho, Wesley. É isso, daqui a pouquinho então vamos falar de piso tátil aqui no nosso De Olho na Inclusão. Vem pra cá você, Aguinaldo Borcati, o rei do carnaval, não é o rei Momo, mas é o cara que brilha na avenida e vai brilhar também com os destaques aqui do nosso programa de hoje. Olá, Wesley Gamaliel, olá, Marcos Aurélio de Carvalho, olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Nessa semana, Wesley, de tabus quebrados, hein? Será que a gente vai falar sobre isso hoje? Vamos ver. Mas agora eu vou falar sobre os destaques, as notícias que eu vou trazer em detalhes no programa de hoje. Esse ano, Wesley, é ano de eleições. E as pessoas com deficiência têm até julho para solicitar sessão eleitoral com acessibilidade. Eu vou falar também sobre o Boticário, que lança pincéis de maquiagem para pessoas com deficiência visual. Olha só, daqui a pouco todos os detalhes. E também tem um robô que lê braille 2 vezes mais rápido que humanos. Wesley, você me chama e eu trago todos os detalhes no programa de hoje. Pode deixar, companheiro Aguinaldo Borcati, você que também está acompanhando a gente, pode participar aqui pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, é o 119-2006-1342, 119-2006-1342, esse é o nosso WhatsApp. Vamos começar o De Olho na Inclusão falando da atuação da ONCB e de outras entidades que resultou aí em janeiro na revisão e aperfeiçoamento da norma da ABNT que fala aí sobre os pisos táteis. A entrevista agora é com Marcos Aurélio de Carvalho e a gente vai saber tudo. Wesley, Aguinaldo e telespectadores do De Olho na Inclusão. Vitória conquistada por uma série de movimentos sociais, entre eles a ONCB. O Fórum Catarinense, o Grupo Catarinense de Defesa, dos Direitos das Pessoas com Deficiência Visual, também atuou bastante lá com Paulo Sudovski, que também é nosso assessor da Secretaria de Tecnologia e Acesso à Informação da ONCB. E é dessa vitória que vamos falar agora, quer dizer, como estava ou como estão alguns pisos táteis em Santa Catarina, não é diferente em outras partes do Brasil, e o que foi conquistado. Eu converso primeiramente, eu já pus aqui na tela, nós 3, estamos eu, a Carol, professora Carol de Santa Catarina e o professor Eduardo Dreza participando com a gente do estado de São Paulo. Vamos conversar com ela primeiramente. Carol Stolf. Carol Stolf é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, professora de arquitetura, arquiteta também, é claro, e integrante desse grupo de trabalho. Carol, seja bem-vinda. E eu gostaria que, primeiramente, você explicasse para todos nós, para os telespectadores, para mim, para o Wesley Aguinaldo, qual era o problema, porque eu me lembro que eu entrevistei aqui em 2021 o Paulo Sudovski e ele já fazia esse alerta do piso podotátil perto de muro. Qual era o problema? Oi, Marcos, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês.
Então, o problema começou, né, em 2016, quando a norma 16.537 foi divulgada, né, entrou em vigor. Um dos itens dela, né, no capítulo 7.8, o item 7.8.1, dizia que era permitido utilizar a sinalização tátil direcional na lateral, né, no alinhamento do lote com a calçada, ou seja, bem na extremidade interna da calçada. E a norma recomendava isso na ausência de um elemento vertical, de uma edificação, de um muro, né? Então, não havendo muro ou parede ali, então se utilizaria o piso tátil direcional nesse ponto, ou seja, toda calçada que teria muro não teria a referência, né, do piso tátil e teria só essa guia de balizamento edificado, né? E na ausência dessa guia, ou seja, estacionamentos, acesso à garagem, né, postos de combustível, teria, então, a sinalização tátil direcional nessa extremidade. E aí que os problemas começaram. Então, após o 16, muitas pessoas que foram refazendo suas calçadas começaram a implementar utilizando-se, né, dessa opção que a norma colocava, né? A opção de colocar no eixo da calçada sempre existiu, sempre esteve ali, que era o item 7.8.2. Mas, como existia essa primeira opção, muitos optavam por usar essa, né, para reduzir, talvez, o custo, né, com sinalização tátil, e deixavam esse piso ali em escanteio, né? Então, as calçadas foram feitas, foram, né, sendo reformadas, ou novas calçadas foram sendo feitas, e aí as pessoas com deficiência visual começaram a utilizar essas calçadas, né? E então pensavam que isso estava sendo executado de maneira errada, né? Mas na verdade era a norma que tinha esse item e que estava entrando em desacordo, né, com a usabilidade das pessoas com deficiência visual. Ou seja, o que estava errado era a norma, que permitia situações como essa e outras também, essa do muro praticamente encostado. Professor de orientação e mobilidade, professor Eduardo Dresa, referência na Fundação Dorina Noil para Cegos, referência no Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Jundiaí, que também é uma afiliada da UNCB. Venha para essa nossa conversa, professor, venha aqui com a gente, comigo e com a Carol, porque eu quero que o senhor diga o seguinte: quais são as consequências, o senhor como uma referência em orientação e mobilidade, para a mobilidade de uma pessoa cega ou com baixa visão severa, dessas circunstâncias que eram permitidas pela versão anterior da norma? Com certeza. Olá, Carol, Marcos, Wesley, Guinaldo, grande abraço. Simples, eu sempre oriento os alunos, e mesmo em calçadas que não tenham a sinalização tátil, a ficarem distantes da linha de construção. E por que isso? Se você está muito próximo ao muro, pode haver com certeza um portão aberto que tem um cão. Então o aluno fatalmente pode ser mordido por um cão. Plantas nesse alinhamento, plantas que têm espinhos. Então quanto mais próximo aos muros essa pessoa que anda de bengala está, mais exposta a riscos ela está. Então essa mudança ela veio para ajudar muito, né? Centralizando a sinalização tátil nas calçadas, com certeza. Até coisas, tem essa questão do cachorro, tem essa questão das plantas com galhos e tal, e tem até coisas mais radicais e tal, como, por exemplo, pode ser que tenha um arame farpado perto de onde está o piso tátil, não é isso, professor? Vitrôs abertos, vitrôs que abrem para fora, principalmente, essa calçada não é nada. Essa pessoa que não enxerga ou enxerga pouco, se tiver, melhor para ela será. Certo. Carol, então conte pra gente, professora Carolina Stolf, conte pra gente o que mudou, quer dizer, qual foi essa conquista dos movimentos sociais que lutaram pela mudança na norma? A partir do momento que a gente percebeu, né, essas calçadas sendo executadas e identificamos, né, através desses passeios acompanhamento visual para nos dizerem, né, o que não estava compatível, né, com a usabilidade, a gente pôde elencar todos os itens, né, como o próprio professor Edu já mencionou, né, de cães, arame farpado, galhos de árvores, às vezes espinhos de vegetação, talvez alguma edificação, porta aberta, históricos tem muito isso, né, projeções da própria arquitetura, né, que ressaltam sobre a calçada. Então foram diversos elementos que foram identificados e percebemos que realmente o piso tátil direcional ali era um risco potencial enorme. E então a gente, através do CONDE, né, o Paulo Sudovski, sempre à frente e batalhando bem por isso, redigimos um documento para a ABNT e falamos, né, todas essas questões, levantamos todos esses pontos e provavelmente diversas outras pessoas do país também mandaram suas questões, porque a ABNT, em março de 2021, abriu para consulta pública uma revisão dessa norma, né? Então, várias pessoas técnicos, né, do país inteiro também
mandaram suas contribuições do que Certo. outros itens da norma que não estavam de acordo. E a gente, nesse item, a gente, né, foi mais enfático. E aí, a partir disso, em 2021, metade de 2021 até 2022, a gente teve reuniões com a ABNT, né, que um grupo de técnicos e também pessoas com deficiência visual que foram participantes, né, agora no modo online, porque pegou ali aquela parte, né, aquele ainda período de pandemia, que possibilitaram participar, né, de diversas regiões do país. E o pessoal da UNCB, né, o Márcio, né, A Sara. a Sara, o Milton, né, o Zé Carlos também, né, o próprio Paulo. Então, diversas pessoas participaram e a gente pôde mostrar, né, a própria voz, né, o protagonismo da pessoa com deficiência perante uma questão técnica, né? Então, teve esses debates, né, que foram bem calorosos, né, junto à ABNT e junto aos técnicos, e a gente conseguiu fazer com que técnicos e usuários trabalhassem em conjunto, né, em prol da norma. E aí, finalmente, esse item caiu, né, não está mais, agora a norma ela entrou em vigor agora em janeiro de 2024, sem mais esse item, então não existe mais essa possibilidade de colocar na extremidade da calçada, e a única possibilidade realmente é próximo ao eixo da faixa de circulação de pedestres. Certo. Daqui a pouquinho eu volto com a professora de arquitetura e arquiteta Carolina Stolf. E volto também com o professor Eduardo Dreza para falar mais sobre essa conquista. E já também Sara Barreto Marques, que representou a diretoria da UNCB nesses debates com a ABNT para a mudança da norma técnica. É o piso tátil ganhando mais lógica, ficando mais centralizado na calçada e não encostado. E como fazer para que na sua cidade, você que está acompanhando a gente, para que na sua cidade, né, a norma seja cumprida, essa nova versão da norma. É sobre isso que vamos falar já. É isso, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre piso tátil com a professora Carolina, com o professor Eduardo, aqui no nosso De Olho na Inclusão, mas agora é hora de falar de acessibilidade, de locais de votação, de tribunal eleitoral. Tudo isso se junta em que ponto, Aguinaldo? Se junta no calendário, no prazo, porque além de tudo isso que você falou, tudo isso está relacionado a um calendário eleitoral. E eu vou falar que os eleitores com deficiência, Wesley, devem solicitar uma sessão eleitoral com acessibilidade até o dia 6 de julho. 6 de julho. Por que 6 de julho? Porque segundo o calendário do TSE, essa solicitação tem que acontecer com 90 dias de antecedência em relação à votação. Então faz a conta você comigo aí, Wesley, e quem está nos acompanhando. A eleição, primeiro turno, né, votação para prefeitos e vereadores em todo o Brasil, é dia 6 de outubro. Faz a conta. Retrocede aí 90 dias, vai dar exatamente no dia 6 de julho. Esse é o prazo. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou que mais de 1.200.000 pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência estavam aptas a votar em 2022, quando ocorreram as eleições presidenciais. No ano passado, as urnas eletrônicas ganharam mais recursos sonoros para que pessoas com deficiência visual votassem com mais autonomia. Então vou repetir, Wesley, porque é importante anotar bem essa data aí. 6 de julho é o prazo que os eleitores com deficiência têm para solicitar uma sessão eleitoral com acessibilidade. É isso, não perca o prazo então, faça a sua solicitação e depois você conta pra gente. Aliás, na última eleição a ONCB esteve ao vivo colhendo depoimento daqueles que foram votar assim que foi divulgado atualizações na urna eletrônica. Nós acompanhamos tudo isso e vamos acompanhar também, certeza que novidades virão na urna eletrônica, na votação agora em 2024, e a gente vai seguir trocando ideias com você aqui no nosso De Olho na Inclusão, lá na rádio ONCB. Para você que chegou agora aqui no nosso canal do YouTube da ONCB, nós estamos falando sobre a mudança da norma que trata sobre piso tátil. Se você pegou o programa no meio, pode voltar depois do programa para acompanhar a primeira parte da entrevista
com a professora Carolina Stolf e o Eduardo Breza. O Marcos Aurélio está conversando com eles sobre as mudanças na norma, então, ABNT dos pisos táteis. A segunda parte da entrevista a gente acompanha agora. Estamos de volta, Wesley Gamaliel, Agnaldo Borcati e todos que acompanham o nosso De Olho na Inclusão. Com os nossos dois convidados do momento, já vem a convidada Sara Barreto Marques, mas com os nossos dois convidados de momento, professor Eduardo Breza, professor de orientação e mobilidade, referência na Fundação Dorina Will, referência no Instituto Luiz Braille, o Instituto Jundiaiense, e Carolina Stolf, que é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, professora de arquitetura, arquiteta, e teve um papel muito ativo, muito participativo nessa comissão também. Bom, professor, eu quero que o senhor diga o seguinte, o que essa mudança trouxe para melhor, e até aproveitar a sua presença para perguntar quais outras providências que as autoridades públicas poderiam tomar para que as calçadas ajudassem a pessoa cega ou com baixa visão severa na orientação e mobilidade. Acho que a principal seria obrigar os proprietários a manterem as calçadas hábeis para serem caminhadas. Às vezes a gente investe, né, em tanto estudo, né? Carol participou disso, e ideias para melhorar a vida do cara usando uma sinalização tátil adequada, e o cara quebra a calçada dele para fazer qualquer obra e não conserta, por exemplo, né? Eu brinco bastante lá, você coloca um piso tátil numa calçada interblocada, com aqueles blocos juntos, você não consegue perceber a sinalização tátil. Então, se não houver aí uma conscientização das pessoas, e até uma força de lei, obrigar os proprietários a manter as calçadas em ordem, fica difícil, né? Porque assim, a mobília urbana, quando você ensina seu aluno cego a andar, você vai falar para ele que o mobiliário urbano está ali à direita e a parede à esquerda. Então, árvores, lixeiras, o que vier mais postes estão à direita, perto do leito carroçável, e o restante está à esquerda nas paredes. Quando ele se depara com um poste no meio da calçada, em que o piso vai até o poste e para, nós já vimos isso várias vezes, né? Ou até pontes de rio, e fica difícil, né? Então, se não houver uma conscientização e uma obrigação por parte do poder público, as pessoas manterem essas calçadas minimamente caminháveis, fica difícil realmente. Bom, professora Carolina, o que agora as autoridades públicas dos diferentes municípios do Brasil podem fazer e devem fazer para cumprir a norma? Porque isso envolve o recurso, né? Porque elas vão ter que... Onde o piso tátil está feito de forma irregular, de forma não em linha com essa nova, com esse novo texto da norma, isso vai ter que ser alterado. Quais são os passos para, por exemplo, as instituições de pessoas cegas e com baixa visão que queiram pressionar as suas prefeituras para que a nova formatação da norma seja cumprida? Uma das formas é denunciando calçadas que não têm condições, né, de caminhabilidade. Então, esse é um primeiro momento. As prefeituras geralmente têm ouvidorias, né, têm canais de comunicação que se pode fazer isso, né, como munícipe. Mas eu vou um pouco além disso, assim, porque eu entendo que hoje no Brasil as calçadas são de responsabilidade do proprietário do lote, tanto de execução quanto de manutenção. O problema é que a gente faz disso uma concha de retalhos pela cidade, e isso não tem algo que vá ter futuro nisso, né? Não tem como resolver isso. Então, eu acredito em calçada como uma área pública, que de fato é, e que deveria ter sido executada, assim como a prefeitura executa o asfalto, né, executa a pavimentação da faixa de rolamento de veículos, a calçada também deveria ser executada, né? Em Joinville, que é a minha cidade natal, algumas ruas da cidade foram executadas assim, de lote a lote, ou seja, a calçada faz parte da rua e aí ela consegue ter continuidade, né, entre quadras, consegue ter as travessias, né, com as rampas ou faixas elevadas. Então, eu penso que a gente deveria ir nesse caminho, né? As prefeituras precisariam trazer projetos, né, que incluam as calçadas nas suas obras, né, nas suas execuções. Professor Eduardo Breza, aproveitando aí o que disse Carol, gostaria que o senhor comentasse não só a resposta dela de que como as pessoas devem fazer para lutar por seus direitos, como citar alguns exemplos sobre como é importante essa questão do piso tátil adequado. Eu sempre falo isso, né? Nada sobre nós sem nós. É o aluno que está, a pessoa cega, a pessoa com baixa visão que está na rua o tempo todo. É ela que se depara com essas situações e essa situação deve sim ser levada ao poder público, ou através da instituição, através da Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque os direitos têm que ser preservados. Eu cito o exemplo aí de um posto de gasolina, que anteriormente a gente, ainda hoje, né,
usamos como referência para ele cruzar um posto de gasolina a canaleta que escorre gasolina ali em volta das bombas, que deixa muito arriscado para o aluno estar ali próximo da pista dos carros. Se a gente usar o meio-fio lá, mais perigoso ainda. Então, hoje eu faria ainda, faço isso com o meu aluno, troca de calçada, mude de calçada para o outro lado da avenida, porque lá não haverá posto de gasolina. O advento dessa sinalização tátil em postos, por exemplo, que é uma mudança, né, facilitou muito a nossa vida. Bom, nós conversamos aqui com duas grandes referências, né? A professora Carolina Stolf, que é arquiteta, professora de arquitetura da Universidade do Estado de Santa Catarina, e o professor Eduardo Dreza, que é professor de orientação e mobilidade da Fundação Dorina Noil para Cegos, ainda realiza também trabalhos lá, e do Instituto Jundiaiense Luiz Braille. É isso, gente, e daqui a pouco tem Sara Barreto Marques aqui para conversar com a gente sobre o assunto. Obrigado, professora Carolina, obrigado, professor Eduardo, muito gentis aqui com o nosso programa que segue De Olho na Inclusão. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a participação da ONCB na elaboração dessa nova norma que trata aí sobre o piso tátil, mas agora é hora de chamar o Aguinaldo Borcati novamente para falar sobre o boticário e pincéis de maquiagem para pessoas com deficiência visual, Aguinaldo. São as boas iniciativas que a gente faz questão de noticiar aqui no De Olho na Inclusão, Wesley. E dessa vez é o Grupo Boticário, que apresentou um kit de pincéis para maquiagem com acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Os itens contam com marcações táteis na base para facilitar a identificação, cabos com a base quadrada para que os pincéis tenham mais estabilidade e cerdas coloridas para serem percebidas por quem tem baixa visão. O desenvolvimento teve apoio da comunidade online do Boticário, que se chama Beleza Livre. A comunidade chama-se Beleza Livre e é composta por pessoas que fazem parte de grupos minorizados e participam do desenvolvimento de novos produtos. Produtos acessíveis aí para a galera que gosta de maquiagem, Wesley. Boa notícia, com o Aguinaldo Borcati aqui no nosso De Olho na Inclusão. Lembrando sempre que você pode participar com a gente aqui no nosso WhatsApp, é o 119-2006-1342. Vamos explicar agora a atuação da ONCB na mudança da norma ABNT dos pisos táteis. Se você chegou agora, a gente está falando dessa mudança que aconteceu. Já tivemos uma entrevista com os professores aqui no nosso programa e agora o Marcos Aurélio de Carvalho tem mais um convidado especial para falar sobre isso. Bom, eu tinha prometido para vocês e ela está aqui, Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Seja bem-vinda ao De Olho na Inclusão, Sara. Obrigada, Marcos. Olá também para o Wesley, para o Aguinaldo e para todo mundo que nos assiste. Sara, antes de a gente falar sobre a participação da ONCB nesse grupo de trabalho, da mudança da norma ABNT 16537 do piso tátil, eu gostaria que você respondesse aqui a um item, porque a professora Carolina Stolf, que falou com a gente ainda há pouco, me disse, Marcos, esqueci de falar de um item importante, que é sobre os recuos, né, para os automóveis nas calçadas. O que é isso exatamente na norma? Ah, sim, vou explicar rapidamente. Digamos que a gente tem um comércio, por exemplo, um restaurante, e os carros vão poder estacionar, tem um estacionamento interno. Então, eles, como estava anteriormente na norma, eles poderiam passar em qualquer ponto da calçada, ficava aquela abertura grande, né? E eles passavam, manobravam ali para poder estacionar lá dentro. E, estando o piso tátil ali no meio, o carro ia passando por cima. Então, isso deixa o piso tátil todo deteriorado, além de gerar insegurança para o pedestre. O cego está passando ali, vê um carro do nada manobrando na frente. Então, qual é a norma agora? O carro ele vai ter um ponto da calçada onde ele vai poder entrar no comércio e ele vai manobrar dentro do lote, dentro do estacionamento daquele terreno, daquele comércio. Então, isso faz com que ele só tenha aquele ponto para entrar, deixando o piso tátil intacto na calçada, ele não vai poder ocupar a calçada inteira para manobrar. Então, o pedestre vai ter mais segurança e o piso tátil fica intacto. Perfeito, está esclarecido. Sara, explique como foi a participação, como é a participação da Organização Nacional de Cegos do Brasil nesse grupo de trabalho da norma ABNT.
Bom, em 2021, a UNCB recebeu uma demanda de uma das nossas entidades afiliadas, que foi a Agidev, de Joinville, Santa Catarina, que estava trabalhando junto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de lá, dizendo que havia um grupo de trabalho de revisão da norma e que algumas coisas precisavam ser revistas, porque estavam fazendo com que as prefeituras colocassem piso tátil de forma que prejudicasse a pessoa com deficiência visual. E então esses itens precisavam ser retirados da norma e também para que a gente aproveitar para acrescentar coisas que são necessárias na prática, né? Então a ONCB designou a mim e também ao nosso secretário de tecnologia, o Milton Carvalho, para entrar nesse grupo de trabalho onde estavam a Carolina Stoff e também o José Carlos lá de Santa Catarina, e nós começamos a participar das reuniões, que também tinham participantes de outras instâncias, arquitetos, representantes de prefeituras, da área de acessibilidade, enfim, vários tipos de pessoas. Mas, pasmem, de pessoas cegas, só tínhamos, assim, que participaram de todo o processo, só tínhamos realmente eu, José Carlos e o Milton, e representantes de entidades mesmo, que lidavam diretamente com pessoas cegas, só tinha a UNCB, né? E a Carol também estava no nosso grupo. Então, nós tivemos, assim, muito trabalho para fazer passar o que nós precisávamos, né? Para O explicar pessoal a da realidade, BNT. né, Sara? Porque Exato, o pessoal que é o famoso nada sobre nós sem nós. O pessoal que exato. não vive o dia a dia de uma pessoa cega numa calçada tem mais dificuldade de entender por que são tão cruciais essas mudanças que foram definidas agora em 8 de janeiro, não é isso? Justamente, e tem coisas que só quem vive na prática é que consegue saber dizer, gente, isso aqui não vai dar certo, isso aqui gera um problema de insegurança muito grande. Só que as pessoas, às vezes, não sei se por não estarem acostumadas a ouvir a pessoa cega, ou por falta mesmo de prática, enfim, nós tivemos assim que bater bastante em várias teclas, dizer, olha, nós somos pessoas cegas e nós temos também conhecimento técnico. Por isso que nós estamos aqui insistindo, argumentando, não é só porque a gente quer, nós tínhamos argumentos, nós tínhamos, e outra coisa, nós fizemos uma escuta com as nossas entidades. Nós chamamos, em 2022, uma reunião com as entidades, acho que foram duas reuniões, para dizer, olha, nós estamos com esses impasses aqui, queremos ouvir os professores de orientação e mobilidade das entidades que vivem isso na prática, saber o que vocês acham a respeito desses pontos, saber se vocês têm outras sugestões para colocar na norma, porque é o que a UNCB faz, né? Ouve as suas entidades e levamos essas demandas para o grupo de trabalho, e felizmente, depois de muito trabalho, muita insistência, e de bater na tecla do nada sobre nós sem nós, tudo o que nós argumentamos, tudo o que nós propomos foi ouvido e está valendo na norma. Então, nós estamos bem felizes com o resultado. Eu quero agradecer muito a toda essa equipe, também o apoio da diretoria, o Márcio Guiar também acompanhou, mas sem o José Carlos, o Milton e a Carolina Stoff, e outras pessoas do próprio grupo de trabalho, mas esses foram que estiveram junto com a NCB, sem eles a gente não teria conseguido chegar a esse resultado tão bom. E isso é uma forma até de dar um ânimo, né? Os antigos diziam injeção de ânimo, para dar uma animada nas pessoas que dizem, não vale a pena a luta, a gente fica anos lutando e nada acontece. Eu me lembro perfeitamente, e vocês que acompanham De Olho na Inclusão desde 2021 vão lembrar, que a Sara falou, não, começou em 2021, quando o pessoal do Conselho lá de Santa Catarina levou a questão para nós. E eu me lembro que não só levou a questão, nós colocamos no ar uma entrevista, eu entrevistei naquela época, 2021, o Paulo Sudovski, tanto aqui no De Olho na Inclusão, quanto na Rádio NCB, sobre os tais pisos táteis que ficavam encostados em muros. Eu me lembro que em 2021 nós fizemos essa denúncia, apresentamos aqui, e foi ali que começou essa luta, e ela se transformou agora em realidade com essa alteração da norma 16537.
Sara, eu gostaria agora que você contasse para os nossos olhos. Primeiro, parabéns, né? Parabéns pela tua atuação, pela atuação da diretoria do UNCB e de todas as demais entidades e profissionais, como a Carol, que você já citou, o Paulo Sudovski, o Eduardo, todo mundo, Milton, todo mundo que contribuiu. Mas agora eu gostaria que você falasse da tua perspectiva como pessoa cega. Você tem algum exemplo para contar para nós de como um piso tátil mal feito, mal colocado e tal, pode atrapalhar a vida de uma pessoa cega ou com baixa visão severa? Conte alguma situação que você já viveu em relação a um piso tátil mal feito. Nossa, são vários exemplos. Aqui na minha cidade, Campos dos Goytacazes, a gente tem um centro histórico com ruas estreitas. E botaram os pisos táteis lá e eles têm postes no meio. O piso tátil dando um poste. Você tá andando e você bate no poste. Então tem um problema. Essa é a primeira coisa que me vem à cabeça. E uma coisa que eu reparo há muitos anos também numa cidade próxima aqui, que é de Guarapari, uma cidade turística no Espírito Santo, de praia. Vai muita gente de Minas, daqui do Rio também. O piso tátil, como a minha mãe costuma dizer, a gente de vez em quando caminha lá juntos, eles usam para enfeite. O piso o piso de alerta, que são aquelas bolinhas, né, que servem para alertar que tem alguma coisa ali para você prestar atenção, ele fica colocado como piso direcional. Então você tem uma calçada com um monte de piso de alerta, 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 alerta. Você vê, gente, o que é isso? Aí ou você vai seguir o piso direcional e ele te leva para o meio da rua. Eles colocam assim de uma forma totalmente arbitrária, não tem lógica nenhuma. Uhum. E isso quando as pessoas não desrespeitam o piso tátil, né? Aí a norma está bem cumprida, mas as pessoas botam coisas em cima, carrinho. Eu já vi até carro de polícia em cima de piso tátil lá numa outra cidade. Nossa. E eu parei e falei, olha, dá licença, isso aqui é um piso tátil, vocês poderiam, por favor. Aí a gente explicou o que era, né? Tinha muita. Então, a sociedade precisa entender para que serve o piso tátil, mas principalmente precisa cumprir a norma. A norma está lá com os desenhos, com as figuras. E é uma questão de segurança. Então, a gente precisa aprender a saber que pode confiar no piso tátil, que não vai ter um poste ali no meio do caminho, ou um meio-fio, ou alguma coisa pior. Então, que a gente possa fazer o que a Carolina falou, denunciar nas Isso. prefeituras para não gerar um acidente. Sara, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você, representando toda a diretoria da UNCB, fez. Parabéns também para as demais entidades e profissionais representados nesse grupo de trabalho. A norma foi alterada. A norma agora não está mais condescendente com esses absurdos que eram cometidos, né, como diz a sua mãe, no piso tátil meramente para enfeite. Né? A gente fala em novela, seria um piso tátil cenográfico. Né? Então, eles usam para decorar. Acho que é bonitinho. Vamos botar uns pisos de alerta aqui na calçada. Sara, parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada, um abraço. Nós conversamos com Sara Barreto Marques, diretora de Administração e Finanças. Falou com a gente, diretora de Administração e Finanças da UNCB, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e que teve participação muito ativa nesse grupo de trabalho que conquistou no dia 8 de janeiro a alteração da norma 16537, a norma sobre piso tátil na nossa ABNT. Então, tá aí, Sara Barreto participou com a gente, como eu havia prometido, aqui no De Olho na Inclusão. Tá aí a entrevista com a Sara Barreto, nossa diretora financeira aqui da UNCB, falando da participação da nossa instituição na elaboração da nova norma da ABNT que trata sobre pisos táteis. Sara volta em uma outra oportunidade aqui no nosso De Olho na Inclusão. E se você chegou agora e perdeu a entrevista, acompanhe o programa até o final, depois você volta e assiste tudo para você saber o que é que mudou na instalação de pisos táteis. Vamos falar de robô agora, com Agnaldo Borcati. Que história é essa que o cara lê Braille 2 vezes mais rápido que eu, que você, Agnaldo? Pois é, Wesley. Eu fiquei impressionado, tenho certeza também que os nossos espectadores ficarão. Pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveram um robô que consegue ler Braille com o dobro da velocidade de humanos. A máquina faz isso a partir de câmeras e sensores instalados na ponta dos dedos robóticos. Segundo o canal Tech, o robô seria capaz de ler até 315 palavras por minuto e com uma precisão impressionante de 90%. A tecnologia poderia ser usada para a elaboração de mãos robóticas ou próteses com alta sensibilidade.
A invenção foi apresentada na revista, e agora eu vou colocar à prova aqui o meu inglês, Wesley Gamaliel. Robotic and Automation Layers, esse é o nome da revista. Legal demais, né? A tecnologia a serviço da acessibilidade, Wesley Gamaliel. Melhor do que isso, só o seu inglês, Aguinaldo Borcati, aqui no nosso De Olho na Inclusão. Você acompanhou as principais notícias de inclusão e acessibilidade. A gente volta a semana que vem. Hoje não temos comentários de futebol, mas o Esporte Divisão vai falar sobre tudo, né, Aguinaldo? Ele tá pulando, Aguinaldo, a história do tabu quebrado. Não, mas a gente pode falar, né? O pessoal, para conseguir quebrar tabu, tem que expulsar jogador, tem que inventar os negócios. Você acha certo isso? Ih, começou a choradeira. Vamos pular o assunto mesmo. Não, agora eu quero que você fale. Você acha certo uma coisa dessa? Eu quero parabenizar a torcida tricolor, né, a torcida do São Paulo, por essa grande vitória contra o Corinthians, Wesley Gamaliel. Mas você ia falando que segunda-feira tem, e tem mesmo, tem Esporte Divisão na rádio ONCB, o som de todas as vozes, a partir das 8 da noite. Entre outras coisas, a gente vai falar sobre uma notícia muito legal. A gente vai detalhar isso no Esporte Divisão, mas eu não me aguento. Você sabe que eu não me aguento quando a gente trata de paradesporto. Uma notícia muito boa que saiu ontem, Wesley. Sobrou uma vaga para a seleção feminina de goalball para a disputa dos Jogos Paralímpicos da França. Isso mesmo, a seleção tinha ficado de fora, porque nas oportunidades que teve, né, nos campeonatos que disputou, que valiam vaga, infelizmente não conseguiu. Mas houve um problema lá no torneio africano, né, os africanos não conseguiram cumprir as regras da IBSA e sobrou essa vaga para a nossa seleção feminina. Ou seja, Wesley, teremos seleção feminina e masculina de goalball representando o Brasil em Paris em 2024. Ótima notícia aqui para o nosso movimento paralímpico brasileiro. Marcos Aurélio, meteram a mão em nós para tentar quebrar um tabu. Pode uma coisa dessa? Olha, Wesley, o meter a mão em nós, no caso dos corintianos no momento, tem que ser usado para outra coisa. Meteram a mão no dinheiro, endividaram o Corinthians, a gestão anterior endividou o Corinthians. O Corinthians está repleto de dívidas. Se você quer falar de alguém meter a mão no Corinthians, esse alguém vem de dentro do próprio Corinthians. E nem estou falando de roubo, de furto, não. Estou falando de má gestão. Má gestão que gerou dívida. Dívida que gera sérios problemas com ex-atletas e até mesmo com o estádio. O Itaquerão ou a Neoquímica Arena também não está pago. O estádio não está totalmente pago. O Corinthians está num caminho muito ruim, um caminho que se assemelha ao que passou, o caminho pelo qual passou o Cruzeiro, quando a diretoria passava anos e anos tratando a dívida como se a dívida não existisse. Gente, isso vale para um clube de futebol, vale para uma empresa e até para a nossa vida pessoal. Quando a gente passa anos tratando uma dívida como ela não existisse, né? Como se ela não existisse, ela vira uma bola de neve. E essa bola de neve pode atropelar o próprio Corinthians. Não fale em estádio, que o palmeirense Rafael Francis fica bravo, não tá conseguindo jogar no estádio também, tá uma beleza. Um grande abraço para você, Marcos, até a semana que vem com mais um De Olho na Inclusão, viu? Para você também, Wesley, Aguinaldo, e para todo mundo que acompanha a gente. O clima aqui é esse, de bate-papo, de podcast, de programa de YouTube, mas é um clima descontraído, mas com muito conteúdo, como vocês acompanharam hoje no conteúdo sobre piso tátil. E nós vamos ficando sempre ligados nas notícias, conforme essas que foram trazidas brilhantemente pelo Aguinaldo Borcati. Porque aqui, nas notícias e nas entrevistas, nós estamos sempre ligados no que acontece. Nós estamos sempre de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.